noite, sejam bem-vindos ao seminário O Tribunal Superior do Trabalho e a Segurança Jurídica, um evento organizado pelo Grupo de Pesquisa GEDTRAB, a transformação do direito do trabalho na sociedade pós-moderna e seus reflexos no mundo do trabalho, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, liderado pelo professor Dr. Jair Aparecido Cardoso. Nesta ocasião, contamos com a presença do Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão, Dr. Radson Rangel Ferreira Duarte e Dr. Ellison Miessa, a quem eu dou as boas-vindas à nossa plataforma e, desde já, agradeço a disponibilidade em virem nessa noite expor e debater sobre o tema da segurança jurídica no TST. O Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão é ministro do Tribunal Superior Travou um pouquinho. Federal da Bahia, professor convidado da ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, e também autor de obras jurídicas, em especial Reclamação Constitucional no Processo do Trabalho e Reforma do Sistema Recursal Trabalhista. Dr. Radson Rangel Ferreira Duarte é mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, juiz do trabalho na 18ª Região Goiás desde 1997, professor da Unicerrado desde 2014 e autor de obras jurídicas, em especial O Princípio da Segurança Jurídica no Direito e Processo do Trabalho e Execução Trabalhista Célere e Efetiva, em coautoria com a ministra Adelaide Alves Miranda Arantes. Dr. Ellison Miessa é procurador do trabalho, mestrando em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, professor de Direito Processual do Trabalho em cursos de especialização, membro do Grupo de Pesquisa GEDTRAB e autor e coordenador de obras jurídicas publicadas pela editora Juspódio. O professor Jair Aparecido Cardoso é professor de graduação e pós-graduação na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e líder do Grupo de Pesquisa GEDTRAB da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Nesse momento, então, eu concedo a palavra ao coordenador da mesa, Dr. Jair Aparecido Cardoso. Boa noite a todos. Reitero os cumprimentos feitos pela Sandra, nossa mestre cerimônia de hoje, que coordenou esses trabalhos muito bem. Cumprimentar o ministro Cláudio Brandão, que está aqui hoje nos prestigiando. É um prazer recebê-lo por meio eletrônico, mas já fica o convite, né? Assim que possível, venha visitar a nossa casa aqui em Ribeirão Preto. Nós já estamos há 13 anos aqui no curso da USP. Nós temos o primeiro curso em São Paulo, esse segundo curso de Direito da USP, e estamos aqui fazendo um trabalho no interior, né? É uma escola mais caipira aqui no interior do estado de São Paulo, mas tem o Pinguim aqui e compensa uma visita para a gente. Então, agradeço imensamente a presença do senhor e eu ter aceito esse convite. Agradeço ao Ellison, companheiro de longa data, que sempre nos prestigia e foi nosso contato, facilitou para a gente o contato com o senhor. Então, agradeço realmente a fineza e também a presença nesse momento. E o Radson, né, que trabalhou com a gente aqui muito, estudou com a gente, e lançou um livro recentemente, um livro muito bom, onde o tema central é a questão da segurança jurídica. É uma questão muito importante hoje discutir sobre temas como esse. Então, motivado por essas questões novas e dinâmicas, lançamos esses feitas essas considerações, e considerando o tempo de todos e agradecendo, logicamente, essa disponibilidade, eu vou passar a palavra direto para o Dr. Radson, para que ele proceda às suas falas, e pedir para as pessoas que estão presentes, deixem somente os palestrantes com a câmera e o som ligado, desabilitem a câmera, por favor, e o som, para que não haja interferência no som na transmissão. Pode ser? E assim só os palestrantes vão se manifestar. Então, por favor, Dr. Radson, com a palavra.
O som, Radson. Embaixo, pronto. Ok. Minha conexão havia caído, então foi isso. Mas obrigado, professor Jair, pelo convite, a oportunidade de falar sobre esse tema que é muito caro para mim, né? Afinal de contas, foi o tema da minha dissertação, sob a tua orientação aí. Dr. Cláudio, é um prazer falar juntamente com o senhor neste evento, é uma responsabilidade grande para mim, mas fico tranquilo por saber que os erros que eu cometer serão corrigidos pelo senhor, pelo Ellison, posteriormente. Ellison, um prazer falar com você. Bem, pessoal, qual que é a importância da segurança jurídica, né? Essa é uma primeira indagação que nós devemos fazer, porque é inerente ao ser humano algo de segurança. Abraham Maslow, escrevendo lá nos anos 40, anos 50 do século passado, apresentou aquela pirâmide hierárquica das necessidades humanas e a segurança estava na base, no segundo ponto. A constatação dele, e a gente tem isso como intuitivo, é de que o homem precisa de uma segurança. E o direito ele não pode se afastar desta ideia, né? Qualquer livro de teoria geral que a gente estudar irá apresentar que o direito há uma certa contraposição entre dois valores extremamente essenciais, que é a ideia de justiça e a ideia de segurança, né? A depender do modelo jurídico, vai predominar um, a depender, vai predominar outro. De qualquer forma, nunca haverá um ordenamento jurídico que seja justo se não houver a segurança. Daí, J.J. Canutilho fala que o homem necessita de uma certa segurança jurídica para conduzir-se, planificar e conformar-se autônoma e responsavelmente à sua vida. Um brasileiro, Geraldo Taliba, afirma o seguinte: quanto mais segura for uma sociedade, mais civilizada ela é. Essas manifestações doutrinárias são uma expressão de que a segurança é algo absolutamente essencial para a convivência de uma pessoa em sociedade. E existem diversas concepções de segurança jurídica. Tem um autor italiano, Gianmarco Gomez, que trouxe 16 concepções, 16. Não a ideia de coisa julgada, de ato jurídico perfeito. Isso seriam exemplos dessas manifestações, dessas concepções da segurança jurídica. De todas essas concepções, eu queria destacar apenas 3, que é o que diz respeito a este tema de hoje, né? Primeiro é a segurança jurídica enquanto uma previsibilidade. O que é isso? É a capacidade de prever como os órgãos decidem, ou moldar os seus comportamentos individuais, prevendo qual que seria a consequência de sua manifestação. Embora nós tenhamos essa perspectiva da segurança enquanto previsibilidade, a doutrina propõe, sugere que essa é uma concepção ainda insatisfatória para representar como a segurança jurídica deve atuar. Não que essa concepção da previsibilidade deva ser abandonada, não. Apenas se contrapõe a essa noção o fato dela ser insuficiente. Porque, em razão dos diversos mecanismos que informam o direito, em razão do seu pluralismo que lhe caracteriza, essa concepção ela é insuficiente à medida em que busca apenas saber como que os órgãos judiciários decidem. O que então tem se proposto? Superado esse confinamento da segurança jurídica à previsão legal. Tem se proposto, então, a ideia da calculabilidade, que, mais do que a previsibilidade, é a capacidade de calcular as consequências
consequências jurídicas dos atos e fatos. Na previsibilidade, indaga-se como seria a decisão. Na calculabilidade, analisa quais seriam as consequências dos atos e dos fatos que são praticados. Daí nós temos, então, uma antecipação de alternativas interpretativas. E essa característica, ou essa concepção de segurança jurídica, ela é muito adequada a este momento de pós-positivismo que nós estamos vivenciando no universo jurídico, né? E uma terceira concepção de segurança jurídica é a ideia de eficácia dos órgãos jurisdicionais. Ora, se as normas estabelecidas são obedecidas, se são corretamente aplicadas pelos órgãos decisores, se houve o atendimento às finalidades estabelecidas nos comandos normativos, as normas, então, apresentam eficácia. Temos, então, uma concretização da segurança jurídica sob essa perspectiva, sob essa concepção da eficácia. Bem, ultrapassado este primeiro momento em que eu trouxe apenas uma noção bem superficial de segurança jurídica, eu quero chamar a atenção de todos a características do sistema juslaboral. Eu não consegui encontrar uma expressão melhor, e aí na nossa obra eu utilizei a expressão características técnicas do sistema juslaboral. Quais que são essas? O ordenamento jurídico brasileiro, trabalhista, ele padece de lacunas e de inconsistências, de contradições. As lacunas, todos nós sabemos que é a ausência de regulamentação ou uma regulamentação deficitária. Nós temos as lacunas normativas, as lacunas teleológicas, que essas não suscitam maiores debates, e temos as lacunas axiológicas, que essas sim, as pessoas que propugnam esta concepção são criticadas porque esta espécie daria ensejo para que o juiz pudesse identificar, a despeito da regulamentação expressa, uma contrariedade a seus valores pessoais. Mas vamos ficar ainda num terreno menos discutível. Fiquemos apenas com as lacunas normativas e as lacunas teleológicas. É lógico que essa classificação da professora Maria Helena Diniz é muito inspirada lá na teoria tridimensional do professor Miguel Reale, né? Além disso, o ordenamento trabalhista brasileiro ele apresenta diversas contradições. E eu trago um exemplo básico para todos refletirem. A CLT estabelece que o período do mandato do integrante da CIPA eleito será de 1 ano, ao passo que a NR31 estabelece um período de 2 anos. Nós temos aí uma aparente contradição à medida em que a ANR talvez não poderia ir tão além. Então nós temos essa característica do ordenamento jurídico brasileiro, trabalhista, desculpem. Além disso, nós temos como uma característica dos textos trabalhistas, em alguns momentos, a adoção de cláusulas gerais ou de conceitos jurídicos indeterminados, improbidade, violação do segredo da empresa, controle para caracterizar o grupo econômico, equidade. Então, nós temos permeado ali no direito do trabalho, no processo do trabalho, o uso de termos de textura aberta. Em algumas situações, nós temos também a figura da ambiguidade. Uma expressão tem diversos sentidos. E uma outra característica é a porosidade.
que significa a porosidade, que é bem trazida pelo professor João Adeodato? É a capacidade ou a circunstância de um termo mudar o seu significado com o passar do tempo ou de um local em relação a outro local. Nós temos na CLT, até hoje, o uso da palavra mecanografia. Provavelmente, somente eu e o professor Jair, do nosso grupo aqui, saibamos o que significa mecanografia. Quando da edição da CLT tinha um significado, hoje tem um outro significado, e daí a sua ampliação também para as pessoas que trabalham na digitação. E, dando uma sequência nessas ainda características do sistema jurídico trabalhista, nós temos os ambientes decisionais. O que são ambientes decisionais? São as características de um determinado ramo jurídico que disciplinam o caso concreto. E mais do que isso, determinam o sentido das respostas que devem ser apresentadas pelo julgador. Daí, essa é uma lição trazida pela professora Teresa Arruda Alvim, e que ela faz uma divisão. Nós temos ambientes decisionais rígidos e ambientes decisionais flexíveis. Os ambientes decisionais rígidos são aqueles ambientes em que o direito legislado prevalece. A evolução do direito é feita por uma obra do legislador. Exemplo, direito penal, direito tributário. Ali não há um espaço tão grande para uma atuação do julgador. Além do ambiente decisional rígido, nós temos o ambiente decisional flexível ou móvel, dúctil, em que a jurisprudência é o termômetro mais sensível das alterações da sociedade e, por isso, não deve ser engessada. É o que a professora menciona. Daí, nesses ambientes decisionais flexíveis, há o recurso a normas abertas, a normas vagas, normas porosas, que apagam os conceitos, os nítidos contornos dos conceitos. Essas características, pessoal, exigem uma atuação do poder judiciário muito maior. Não apenas numa tarefa de subsunção, como nós podemos identificar com a maior presença lá nos ambientes decisionais rígidos, nas situações em que não existe norma vaga ou o uso de termos de tessitura aberta é menor, a atuação do julgador não é tão expressiva enquanto construtor do direito. Ao passo que no direito do trabalho, em razão da presença dessas características que eu identifiquei, que eu tentei conceituar como características técnicas do direito do trabalho e do processo do trabalho, o papel do julgador é muito mais hercúleo. Não é à toa que nós temos, no âmbito do TST, mais de 1.200 súmulas, enunciados jurisprudenciais, que ainda estão em vigor ou que tenham sido cancelados. Mas, de qualquer forma, nós temos todo esse conjunto. Por quê? Porque o ordenamento juslaboral é um ordenamento extremamente propício para que haja uma atividade criativa por parte do julgador. Daí, é necessário, então, a gente se atentar que a jurisprudência assume um papel de uma segurança de orientação. É através da jurisprudência que nós, enquanto cidadãos, podemos prever, podemos calcular e podemos identificar os limites da intervenção do poder judiciário sobre os atos que nós praticamos. É necessário, então, uma segurança de realização. Os cidadãos devem ter a segurança que o Estado e os terceiros se comportarão conforme o direito.
e que os órgãos encarregados de aplicar o direito o farão valer quando o direito for desrespeitado. Daí, eu ainda não sei, deve estar quase concluindo o tempo, não é isso, professor Jair? Eu tentei controlar aqui, mas o meu celular teve um outro problema. Não, pode concluir. Falta muito tempo? Posso? Ah, não, então tá certo. Mas 5 minutinhos para concluir. Obrigado, professor Jair. Daí é necessário, então, que haja aquilo que o professor Humberto Ávila foi o principal referencial teórico nessa minha pesquisa, em que ele traz a base de confiança. O que é isso? É uma escala de intensidade normativa para a concretização da segurança. E, nesse particular, a gente chama a atenção para essa base de confiança em relação ao posicionamento do órgão jurisdicional. Eu aqui em Itumbiara, as minhas manifestações no processo não vão transmitir uma ideia de obrigatoriedade tão grande quanto as decisões do TST. O TST, enquanto órgão de cúpula da estrutura do judiciário trabalhista, desempenha um papel extremamente importante nesta tarefa de concretizar a segurança jurídica. E aí eu encerro, não sem antes manifestar, porque eu acho que talvez o Dr. Cláudio, o Dr. S. também vão falar disso com mais detalhes, eu encerro para externar ou reconhecer o quanto o legislador, na Lei 13.467, veio trabalhar contra essa ideia de segurança jurídica nesse papel unificador, uniformizador da jurisprudência. Ao criar filtros desarrazoáveis, desproporcionais para a edição de uma súmula, o legislador fez o quê? Estabeleceu que os 24 tribunais regionais do trabalho talvez tivessem uma liberdade interpretativa muito maior, e essa liberdade interpretativa de órgãos situados em postos inferiores é também um fator que viola a segurança jurídica. Tá? Professor Jair, eu agradeço pela oportunidade, espero não ter ultrapassado muito o tempo que me foi conferido, eu acabei me perdendo aqui. E o que eu quis trazer foi apenas uma pontazinha do iceberg dessa nossa pesquisa. E eu acho que, aliás, tenho certeza que tanto o Dr. Ellison quanto o Dr. Cláudio agora vão expor com muito mais aptidão para prestigiar esse evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, Hudson, que fez uma explanação excelente. O Hudson deu apenas uma palhinha para a gente, né, do estudo que ele finalizou aqui no nosso mestrado, e agora se transformou em livro, já foi publicado, foi muito bem avaliado, e se tornou um livro que questiona essa questão da segurança jurídica. Então, tem vários capítulos, e hoje ele abordou um tópico, né, e nós vamos programar aqui palestras em Ribeirão Preto, que aborde outras possibilidades, outros tópicos desse importante trabalho do Hudson. Meus parabéns, Hudson. Muito obrigado. Obrigado. Professor Ellison, por favor, com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, queria também agradecer aí o convite que me foi feito pelo professor Jair Cardoso. A gente sempre estando nesse estudo a respeito do direito do trabalho, ele é uma fonte de inspiração e sempre podendo contar com ele nas minhas discussões. Queria também agradecer ao ministro Cláudio Brandão por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso grupo e poder a gente discutir um pouquinho a respeito de temas tão relevantes e, neste caso, da segurança jurídica, especialmente dentro da sistemática do TST. Ao Hudson, também meus parabéns pelas suas palavras, meu agradecimento também de poder participar contigo nessa mesa aqui para esse debate.
E para falar de segurança jurídica, tal como já disse o Hudson, a minha fala vai, de certo modo, na mesma sistemática, no sentido de complementar, evidentemente, essa ideia de segurança jurídica, e eu vou partir de um dos conceitos feito pelo Hudson, que vem do Canutilho. E já dizia, então, J.J. Canutilho, que o homem ele necessita de uma segurança para conduzir, para planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. E ele prossegue. Ele fala, por isso, desde cedo, se consideravam os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança como elementos constitutivos do Estado de Direito. Então, a ideia que a gente tem é que a segurança jurídica ultrapassa o âmbito, evidentemente, do direito do trabalho, do direito como um todo, e é a base de uma sociedade, é a base de um Estado de Direito. Não por isso, vem, então, o Constituinte já coloca, dentre os direitos fundamentais individuais, lá no caput do artigo 7º, a segurança. E impõe, portanto, que o Poder Judiciário, como integrante do Estado, por óbvio, tenha que cumprir esse papel de segurança dentro da sociedade. Deve, portanto, observar a segurança jurídica em todos os seus aspectos dentro, especialmente, do processo. E já falando do processo, quando nós vamos falar, então, num procedimento em contraditório com o objetivo de resolver ou de solucionar os conflitos intersubjetivos, evidentemente que o judiciário, nesse aspecto de observar a segurança jurídica, deve observar também um processo justo. E vem, então, Marinoni e Mitidiero, e analisando essa segurança dentro do processo, eles nos dizem o seguinte: o que vem a ser segurança dentro de uma análise processual? Segurança está ligado à certeza daquela decisão judicial. Segurança está ligado à estabilidade daquela decisão judicial. Segurança está ligado à confiabilidade que aquela decisão e o próprio judiciário pode representar para a sociedade. E muito mais, está ligado, evidentemente, à efetividade das situações jurídicas processuais que ela é capaz de solucionar e atingir, evidentemente, a sociedade. Mas eles deixam uma faceta bem interessante que cabe e vale a pena a gente destacar, no sentido de que a segurança jurídica, ela determina não só a segurança no processo. A sociedade não busca segurança só no processo, mas também a segurança pelo processo. E onde é que eu quero chegar nessa segurança pelo processo? O processo como um todo, ele reproduz segurança o momento todo. A todo instante, o processo, quando alguém busca o judiciário, o que ele pretende é uma estabilidade jurídica, é uma segurança jurídica, é uma certeza naquela relação jurídica que está sendo discutida. Portanto, a base do judiciário, sem sombra de dúvida, é, dentro do seu aspecto objetivo, gerar uma estabilidade dentro da sociedade nessas relações sociais, especialmente quando nós temos um conflito. E daí, uma das facetas, como o próprio Hudson disse, é a formação da coisa julgada, que vem no próprio artigo 5º e representa de forma clara e efetiva a estabilidade que se pretende com o judiciário ao não se modificar mais uma decisão judicial após o seu trânsito em julgado, após a formação da coisa julgada, especialmente a coisa julgada material. Mas nós temos outras reproduções também dentro do processo que destacam essa segurança jurídica. Uma delas, processual, efetivamente, que é a preclusão. A preclusão nos dá a garantia de que o processo vai caminhar para a frente e, uma vez extrapolados os prazos ali estabelecidos ou praticados atos, consumados atos, a gente não vai ter a retomada da realização desses atos processuais, criando, portanto, uma confiança legítima a respeito daquele processo. E aí eu gostaria de entrar, então, e destacar esse aspecto subjetivo da confiança legítima.
já desde o direito alemão, o que vem a ser essa confiança legítima? A confiança legítima, numa análise bem simplista, ela representa que a sociedade tem a confiança de que os atos pretéritos praticados vão continuar a ser realizados no futuro. E o judiciário cumpre um papel muito importante nesta confiança legítima. No sentido de que, a partir do momento em que os tribunais, os julgadores, proferem decisões de um determinado ou num determinado caso, numa determinada direção, eles criam uma confiança na sociedade de que o caminhar é naquele sentido. O andamento daquelas discussões jurídicas devem evoluir naquele sentido. Então, a confiança legítima é uma faceta subjetiva e muito pertinente e relevante da segurança jurídica. E um último aspecto aqui, introdutório, que impõe a gente destacar dentro dessa segurança jurídica, é a observância dos precedentes obrigatórios. Muito discutível, mas os precedentes obrigatórios têm a sua base, evidentemente, na própria segurança jurídica, no sentido de que, uma vez decidido daquela forma, os próximos atos também serão decididos daquele jeito. De modo, então, que gera essa confiança legítima que eu acabei de trazer para vocês. E, evidentemente, que todo judiciário, a ele se impõe essa ideia de segurança num contexto geral. Mas, especialmente, quando a gente vai subindo para os tribunais. E aí vem, por exemplo, o artigo 926 do Código de Processo Civil, e ele fala que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O que esse dispositivo tem a ver, evidentemente, com a segurança jurídica que nós estamos tratando? Primeiro aspecto, impõe um dever de uniformização aos tribunais. E esse dever de uniformização nada mais é do que impor um ato comissivo, então um ato positivo dos tribunais, de acabar com a divergência interna nos tribunais. E como dizia o Hardison, a Lei 13.015 de 2014 tinha criado um mecanismo muito importante para a gente acabar com as divergências internas dentro do tribunal. No sentido de que eles deveriam obrigatoriamente uniformizar a sua jurisprudência, e se não uniformizasse, nós tínhamos um mecanismo de controle exercido pelo TST de determinar a devolução dos autos para o comitê e ele uniformizar o entendimento interno. Vem, porém, a Lei 3.467, nem 3 anos depois, ou aproximadamente 3 anos depois, e acaba com esse incidente de uniformização, além de restringir, inclusive, a possibilidade de criação de súmulas, seja pelo TST, seja pelos tribunais regionais, diante do quórum qualificado que foi imposta nessa nova legislação. Não posso deixar também de falar que esta lei, além de afastar esta uniformização feita pelos tribunais regionais, regulamentou a transcendência, que não deixa de ser um filtro muito grande de se chegar no TST, e entregou, a meu juízo, apenas ao relator a análise dessa transcendência, de modo, então, que um único ministro define se nós teremos ou não uma transcendência sobre os aspectos lá relacionados aos reflexos sociais, políticos, jurídicos e econômicos, sem que, com isso, a gente possa ter, evidentemente, uma uniformização de entendimento dentro mesmo do próprio TST. Mas, evoluindo nesse dispositivo, ele fala também que é incumbência dos tribunais manter estável ali aquela jurisprudência. E manter estável, como o próprio nome já indica, é viabilizar que a gente não altere constantemente aquele entendimento. E daí, a própria estabilidade como base do judiciário que nós estamos
falando. Ele também impõe um dever de integridade para os tribunais. E o que vem a ser esse dever de integridade? Que ele caminhe numa linha reta, que ele decida de forma efetiva, no mesmo entendimento e numa linha reta, para que a gente possa ter efetivamente aquele cumprimento da confiança legítima que eu acabei de falar. No sentido de que as partes vão confiar que o judiciário vai continuar decidindo no mesmo caminho que decidiu recentemente ou no passado. E deste dever de integridade, consequentemente, a gente acaba chegando no dever de coerência. E o dever de coerência nada mais é do que reconhecer o tribunal como um órgão único, o tribunal como um ente coeso nas suas decisões judiciais. Esse dispositivo que ele faz nada mais é do que legalizar a tal da disciplina judiciária, que é tão cara e tão importante dentro dos tribunais. É da índole dos tribunais nós termos decisões colegiadas, decisões singulares são da vara do trabalho e não dos tribunais. É da índole do tribunal ter essa coerência nas suas decisões judiciais, ser coeso, portanto, nas suas decisões judiciais. E todas essas observações, evidentemente, a gente leva para o TST. É incumbência, portanto, do TST ter uma jurisprudência sólida, uma jurisprudência coesa, uma jurisprudência estável, tal como ocorre nos próprios tribunais. Mas quando a gente chega no TST, e aqui me permita entrar em alguns aspectos do TST, evidentemente serão aprofundados e melhorados pelo ministro Cláudio Brandão, mas eu gostaria de falar alguns aspectos, evidentemente, do Tribunal Superior do Trabalho dentro dessa figura da segurança jurídica. Ele, como órgão de cúpula do judiciário trabalhista, evidentemente cumpre um papel de destaque na segurança jurídica das relações sociais, especialmente as trabalhistas. É ele que foi incumbido de ser o guardião da norma infraconstitucional trabalhista. É ele que vai dar a última palavra a respeito de uma norma infraconstitucional. E, portanto, é ele que vai gerar essa confiança legítima à sociedade, um aspecto, diríamos, me fugiu aqui a palavra, em último aspecto, quando nós vamos analisar, evidentemente, esta norma infraconstitucional. E esta última palavra, ela vem tanto nos recursos de natureza ordinária, quando nós temos, por exemplo, uma ação rescisória, e aí eu tenho um recurso ordinário que sobe para o TST, sobre a norma infraconstitucional, ele vai dar a última palavra, mas especialmente quando ele está atuando numa instância extraordinária. E aqui destaco o recurso de revista. O recurso de revista, ele tem uma função, sem sombra de dúvida, uma das principais funções do recurso de revista é garantir a segurança jurídica à sociedade. Como o próprio artigo 896 destaca, o recurso de revista, ele dá ao TST, como eu disse, a última palavra na análise da lei federal, e por isso que é cabível o recurso de revista por violação à lei federal. Mas muito mais do que isso, ele concede ao TST a possibilidade de acabar com a divergência entre os tribunais regionais, e concedendo, portanto, ao TST a possibilidade de uniformizar os entendimentos em âmbito nacional. Volto a dizer, isso é a base da segurança jurídica. Uniformizar entendimento, e especialmente em âmbito nacional, de uma norma, de uma legislação federal, evidentemente, isso demonstra para a sociedade que o judiciário decidiu dessa forma e vai continuar decidindo, nos casos futuros, da mesma forma. Evidentemente que nós podemos ter modificações futuras, mas, como eu disse, a jurisprudência, para que ela possa garantir uma segurança jurídica à sociedade, ela tem que ser estável. Um outro papel de destaque que nós não podemos deixar de falar, evidentemente, do TST, é
Na sua uniformização de jurisprudência, seja pelo recurso de revista em alguns aspectos, seja pelo embargo de divergência, quando nós falamos em acabar com a divergência dentro do TST, mas muito mais na uniformização da jurisprudência por meio de súmulas e orientações jurisprudenciais num primeiro momento, que foram atingidas drasticamente pela Lei 13.467, ao incluir o artigo 702-F-A na CLT, ele vem e cria um quórum tão elevado para que se possa fazer súmulas e orientações jurisprudenciais que, salvo o melhor juízo, nós não teremos súmulas e OJs enquanto nós tivermos este dispositivo em vigor. Sei, evidentemente, que as súmulas e orientações jurisprudenciais, por vezes, não acabam reproduzindo um entendimento uniforme, mas se observado o procedimento estabelecido hoje em dia, especialmente pelo Código de Processo Civil, é um mecanismo muito importante para consolidar a uniformização da jurisprudência e para consolidar a ideia de precedentes obrigatórios trazidos pelo Código de Processo Civil. E aí eu já encaixo os precedentes obrigatórios, evidentemente. Como eu disse a vocês, nós temos, e aí diversos autores acabam tendo uma repugnância dos precedentes obrigatórios, e a magistratura também, quando nós temos lá a magistratura, especialmente os juízes da vara do trabalho, alguns, não me refiro evidentemente ao RADS, outros dos tribunais regionais, eles não concordam por vezes com os precedentes obrigatórios. Mas os precedentes obrigatórios, se evidentemente observado a análise democrática na sua formalização, eles são um mecanismo de extrema importância para a efetivação da segurança jurídica. E aqui, segurança jurídica, especialmente no seu aspecto subjetivo, como eu trouxe para vocês, a confiança legítima. Quem advoga sabe muito bem disso, e esse é um exemplo clássico para todo mundo. Você ter 2 clientes e entrar com 2 processos diferentes tratando da mesma coisa, e um cliente sair vencedor e o outro vencido, você ter que explicar isso para um integrante da sociedade, não é a coisa mais simples de se fazer. E aí os precedentes obrigatórios, evidentemente, embasado nessa segurança jurídica, se bem aplicado e bem efetivados, eles têm como objetivo acabar com essa desigualdade gerada pelo judiciário e a insegurança gerada pelo judiciário, o qual não viabiliza, por vezes, que a pessoa possa saber o que vai decidir o judiciário. O judiciário não pode ser uma caixinha de surpresa. A gente não pode ter aquele jargão de que em cada cabeça de um juiz é uma sentença, não pode ser totalmente inseguro. O judiciário, quando alguém vai buscar o judiciário, o que ele pretende é segurança, é estabilidade jurídica, é confiança legítima, como eu disse até o momento. E, portanto, entender o papel, evidentemente, do judiciário, a meu juízo, é entender que o judiciário não pode gerar inseguranças para a sociedade, e sim evoluir na sua uniformização de jurisprudência, evoluir na observância dos precedentes obrigatórios, evoluir na incidência de súmulas e orientações, se for o caso. E me permitam uma última palavra aqui, trazer um aspecto que hoje muito caro, muito relevante, é o que eu tenho estudado agora com o professor Jair, que é o recurso de revista repetitivo. Talvez um dos mecanismos mais interessantes inseridos pela Lei 13.015 lá, quando nós viabilizamos que o próprio TST, por meio de um incidente, possa verificar que ele está decidindo de forma reiterada um tema relacionado à matéria de direito, e aí ele cria um incidente dentro do próprio TST e faz um julgamento coletivizado, criando um precedente de observância obrigatória. Esse recurso de revista repetitivo e a análise que a gente tem feito agora com o professor Jair, evidentemente que ele é um instrumento de efetivação do processo, desde que, evidentemente, ele seja aplicado de modo democrático. E digo isso
em alguns detalhes aqui, ainda que rapidamente. Primeiro, na eleição dos próprios procedimentos, paradigmas que vão ser levados para este incidente. A eleição do procedimento paradigma ele é de extrema relevância para a gente saber efetivamente qual é a matéria que vai ser discutida e se aquele processo, evidentemente, reproduz integralmente o que a gente pretende formar num precedente obrigatório. Um segundo aspecto de extrema relevância é a própria instrução desse processo com a participação do amicus curiae. A eleição do amicus curiae, ou seja, do amigo da corte, tem que ser uma eleição muito bem formulada e adequada, a fim da gente não criar uma disparidade ainda maior entre as partes dentro do processo. Porque a depender da eleição a ser feita, ou de quem vem fazer essa análise, esse processo coletivizado, então vem a apresentação ali de um amicus curiae que representa as empresas, por exemplo, a gente cria uma capacidade de influenciar os ministros do TST muito maior do que se a gente tivesse, às vezes, um amicus curiae concedido ali pelo sindicato, que ele não tem uma formação tão adequada. Então, essa eleição do amicus curiae, me parece que, dentro de um processo coletivizado, ela é de extrema relevância. E daí que, se a gente tiver um processo verdadeiramente democrático nessa realização deste incidente dos recursos repetitivos, nós vamos ter a criação de um precedente de observância obrigatório que, por ser democrático, vai facilitar a sua inserção dentro da sociedade, viabilizando, portanto, que a gente possa ter essa segurança jurídica, essa confiança legítima que se espera e que é tão cara ao judiciário. Só para fechar, de fato, nós, quando falamos de segurança jurídica, um outro aspecto relevante que nós temos que destacar é a possibilidade de modificação que nós temos em decorrência de mudanças sociais, de mudanças políticas, de mudanças jurídicas. Evidentemente que o judiciário, eu não estou dizendo que ele tem que ser estático. Eu estou dizendo que ele não pode mudar a todo instante para dar uma segurança jurídica. Tanto é assim que a gente permite a modificação da jurisprudência, é permitido pela própria legislação, a modificação de um precedente de observância obrigatória. Mas para que ele possa viabilizar essa segurança jurídica tão cara que a gente está falando, é necessário que se observe especialmente a modulação dos efeitos dessa decisão. A sociedade, quando se tem um precedente de observância obrigatória, especialmente, acredita que o judiciário vai julgar daquela forma. E a partir do momento que o judiciário modifica esse entendimento, é importante que ele module os efeitos e aplique seu entendimento especialmente dali para frente, a fim de não retirar essa confiança concedida pela sociedade ao próprio Estado. O que eu queria trazer, evidentemente, em poucas palavras, era isso, a respeito da segurança jurídica do judiciário. Eu acho que é um tema muito caro, muito interessante, muito importante que a gente debata, discuta a respeito disso, especialmente aqui com o ministro Cláudio Brandão, que é um grande estudioso do direito e que pode nos trazer aí diversas informações a respeito dessa temática. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ellison. Realmente fez uma excelente explanação. Agradeço as suas colocações, as suas falas. E essa aula, essa palestra foi realmente muito boa, né? Na sequência, já passo a palavra ao doutor Cláudio Brandão, que, na verdade, hoje nos brinda, né, com as suas falas. E eu tenho aqui, o senhor me corrija depois se eu estiver errado, mas, viu, Ellison, acho que o primeiro recurso de revista repetitivo, quem julgou no TST, acho que foi o ministro Brandão, tendo como revisor do Zalém, né? Nas nossas pesquisas, nós constamos isso, uma coisa que precisa constar, me corrija se eu estiver errado. Com a palavra, Vossa Excelência, o Cláudio Brandão. Obrigado, professor Jair, muito obrigado pelo convite, agradeço também ao professor Ellison pelo ter sido intermediário, para mim é uma honra participar de grupos de pesquisa, grupos de debates em temáticas que me são bastante caras, e entre essas temáticas está exatamente a sistemática do precedente judicial na esfera trabalhista e as consequências que são
produzidas no âmbito do processo. Evidentemente que as duas falas anteriores foram bastante ricas em conceitos doutrinários e embasamento teórico, dogmático, para que nós pudéssemos avançar um pouco na prática do ponto de vista, na discussão do ponto de vista prático da segurança jurídica. E eu vou dar a minha fala um tom um pouquinho diferente, não vou seguir na mesma linha, porque pretendo trazer alguns pontos para reflexão, com o objetivo exatamente de contribuir para que isso seja posteriormente aprofundado nos debates do grupo de pesquisa, já adiantando que eu tenho um outro compromisso às 19h30, portanto ficaria aqui até 19h25, porque eu não poderei permanecer, mas já me disponho a retornar em outra oportunidade para que possamos aprofundar, se for o caso. Mas eu quero começar dizendo que, para mim, na minha concepção, quando eu falo em segurança jurídica, me vem à mente três vertentes diferentes. Para mim, segurança jurídica é um dogma. Para mim, segurança jurídica é um desejo. E, para mim, segurança jurídica é um mito. Porque, veja, e por que eu digo que, começando pelo último, atributo que reconheço é integrar a segurança jurídica? Eu começo com uma ideia da compreensão de norma, e me vale no particular da expressão do professor Humberto Ávila, quando ele diz que normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos. Então, primeiro é um mito achar que o legislador seria capaz, aliás, desde o Código de Napoleão, isso já foi superado, de construir uma norma trabalhista, isto me referindo evidentemente a norma trabalhista, mas pode ser aplicado também a outros ramos do direito, capaz de conceber todas as situações que a vida humana criaria e por essa norma seriam situações reguladas. E uma crítica que se fez ao Código Civil de 1916, o professor Miguel Reale fala sobre isso, foi exatamente com a ideia de que era um diploma normativo baseado em contextos da realidade presente que tornaria possível a aplicação da norma ao caso concreto, certamente influenciado pelas ideias da época. Mas este paradigma é rompido drasticamente com o Código Civil de 2002, quando estabeleceu a metodologia de criar normas fundamentalmente baseadas na compreensão de cláusulas gerais. Exemplo, boa-fé contratual. Exemplo, função social da propriedade. Exemplo, responsabilidade objetiva. São todas essas compreensões extraídas do Código Civil, baseadas na compreensão da impossibilidade da construção de uma norma, isto é, de um texto que representasse tudo aquilo que poderia manter esta norma cada vez mais atual e cada vez mais contemporânea. Quando nós falamos, por exemplo, em função social do contrato, o que é interpretar um contrato objetivando a sua função social, isto é, o sentido que dê mais alcance social de uma cláusula contratual? Quando nós falamos, por exemplo, de boa-fé objetiva, o que é interpretar um comportamento humano em função de uma compreensão mediana a partir do contexto social em que o fato foi caracterizado, para que nós pudéssemos ter naquela norma ou naquele comportamento a ideia de expectativa legítima que se esperava da pessoa que agiu imbuído por um sentimento de boa-fé. Então, observem que essa característica de termos normas grafadas com o sentido de cláusulas gerais não é uma novidade do Código Civil que possa ser dita como condenável, ao contrário, é bastante elogiada na sociedade contemporânea, exatamente porque tornará sempre a norma atual. O que vai mudar é a interpretação que se lhe dará em função do que ela pretende regular. E vejam, e nos voltamos agora para o direito do trabalho. Será que a CLT, por exemplo, quando trata, vou me ater aos conceitos gerais estabelecidos, por exemplo, para as hipóteses de justa causa,
Será que o nosso legislador de 1943 errou em estabelecer, já naquela oportunidade, conceitos indeterminados para comportamentos humanos bastante diversificados, mas que trazem em si uma ideia construída progressivamente do que significaria cada um deles? Por exemplo, será que o legislador seria capaz de definir, um contexto contemporâneo, o que seria ato de improbidade? Será que hoje, por exemplo, o legislador teria a condição de criar um texto que representasse uma norma, que definisse todo o alcance da ideia de agir de maneira honesta na execução do contrato? E verificamos que, ao longo do tempo, coube a doutrina, inicialmente, depois da jurisprudência, fazer a tessitura desse conceito indeterminado contido na CLT. Então, diferentemente do que você possa pensar, a meu sentir, o legislador de 43 agiu de modo acertado quando definiu, em conceitos indeterminados, as hipóteses, por exemplo, que caracterizariam a justa causa. E por quê? Estando aqui apenas como exemplo. E por quê? Que seria impossível, já naquela época e mesmo hoje, a construção de um texto que representasse todas as variáveis na dinâmica da vida empresarial, da vida laboral, em que nós temos situações que vão do campo à indústria tecnológica de alta performance, que nós temos situações que vão do trabalho na lavoura até a nanotecnologia, que nós vamos da fábrica, que nós vamos da indústria têxtil, que nós vamos da agroindústria, que nós vamos para o comércio, que nós vamos para os serviços, que nós vamos para o entregador doméstico, ou seja, a variedade de situações seria tamanha que jamais se conseguiria construir uma norma que tivesse o alcance de representar todas as situações possíveis numa relação, vejam, que tem na dinâmica dos fatos a sua principal característica. O empregado convive com o seu empregador, em média, ou no parâmetro de normalidade, 25 dias por mês, 8 horas por dia. No âmbito da relação de emprego tradicional, vamos falar assim, vamos entrar nas discussões sobre outras formas de relação empregatícia. Mas o que eu quero dizer com isto? A cada dia, a execução do contrato de trabalho se faz de maneira diferente. As tarefas podem ser iguais, mas cada dia tem na singularidade a sua principal característica, que nenhum dia é rigorosamente igual ao outro. Nenhum dia. E como as pessoas convivem cotidianamente, elas levam para esse ambiente do trabalho as suas impressões pessoais, as suas angústias, as suas insatisfações, os seus desejos, as suas incompreensões, inexoravelmente. Isto é palco de um rico cenário de embates cotidianos. E aqui eu estou falando de embate, não estou falando da ideia de agressão, estou falando de relações que são contrapostas. E aí, digo, nos interesses predominantes entre o empregado e o empregador, que podem levar a conflitos, que, por sua vez, terão que obter do judiciário o enquadramento possível dentro de uma ideia de representar a estabilidade da interpretação da norma dada ao caso concreto. Então, vejam, quer dizer, portanto, que quando eu falo em segurança jurídica, é um desejo, é um objetivo cujo alcance é absolutamente difícil de ser alcançado. E por quê? Porque interpretar é extrair do significante texto o significado norma para aplicar ao caso concreto. Numa diversidade de situações, que torna cada vez mais difícil encontrar um consenso de interpretação daquilo que possa ser a razoabilidade na interpretação da norma jurídica extraída do texto, que é o significante criado pelo legislador. E quantas vezes encontramos um distanciamento daquilo que foi a intenção original do legislador para o que veio a ser a aplicação concreta da norma, isto é, a aplicação, a densificação da norma no caso concreto. Claro que nós temos nesse contexto algumas situações que contribuem para tornar este tema bem mais complexo. E eu concordo com ambos quando mencionaram, os professores Hudson e Ellison, na extinção do dever de uniformização atribuído aos tribunais do trabalho regionais, na criação da tese predominante para a norma jurídica no âmbito da sua
jurisdição. Isso criou um problema ainda maior, que foi exatamente a possibilidade que se dá ao Tribunal Superior do Trabalho de resolver questões que são internas de um tribunal. Basta que haja divergência entre turmas, e esta divergência viabilizada por um precedente ou uma decisão de um outro tribunal, o conflito que era interno passou a ser um conflito levado para o Tribunal Superior do Trabalho resolver. Então, nesse ponto, a Lei 13.467 prestou um desserviço ao sistema processual brasileiro, especialmente no que toca à estabilidade da interpretação atribuída à norma jurídica. E aí também é importante assinalar, nesse aspecto, que um outro elemento que atribui mais ainda a dificuldade de estabelecer essa tão desejada segurança jurídica é a criação do Instituto da Transcendência, naquilo que dá ao relator a possibilidade ou daria, na minha interpretação inconstitucional, porque entendo que cabe recurso para o colegiado, a possibilidade de decidir quais casos o tribunal julgará sem que pudesse haver a revisão daquela decisão unipessoal ou monocrática pelo colegiado por meio do agravo interno, especialmente nos casos de agravo de instrumento, que todos nós sabemos, esse agravo é cabível na decisão que analisa a transcendência em recurso de revista. Então, esse cenário formado pela extinção do dever que o Tribunal Regional tem, por meio do chamado IUJ, o incidente que uniformizava a jurisprudência, estabilizar a sua interpretação, aliado à criação da transcendência, que daria ao Tribunal Superior do Trabalho o direito de escolher, ou a tarefa de escolher quais casos, a prerrogativa de escolher quais casos julgaria, torna o cenário bem mais impactante e bem mais difícil de ser encontrado. Diferentemente de muitos que têm sustentado, eu não vejo com preocupação, por exemplo, embora entenda que seja inconstitucional, a alteração promovida na edição de súmulas, porque eu acho que as súmulas, elas têm elas causam um prejuízo muito grande na interpretação do caso que chegou que proporcionou a sua edição, porque, na verdade, ela não contém, muitas vezes, o suporte fático necessário para a sua compreensão. Daí eu ser muito mais adepto à ideia dos incidentes de formação de precedentes de maneira obrigatória. Aí me refiro não apenas ao IRRR, mas me refiro também ao Instituto do Incidente de Assunção de Competência, chamado IAC, e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ambos também cabíveis no âmbito do TST. Então, para mim, esses incidentes produziriam um efeito muito melhor pela rica possibilidade, não apenas do seu procedimento observar os requisitos que dariam legitimidade e caráter democrático à sua edição, mas, sobretudo, porque as teses nele firmadas seriam embasadas em todo um suporte fático que daria muito mais alcance e muito mais densificação. Razão pela qual eu não, apesar de, repito, verem a norma como inconstitucional, para mim é muito mais relevante hoje que o tribunal edite precedentes com base nos incidentes que o CPC criou. Daí, então, se encontrar uma justificativa para a extinção dos IUJ, se nós fôssemos aqui mencionar as razões que estariam por trás do ato do legislador, diríamos que é para adequar a CLT ao procedimento ou à sistemática prevista no CPC de 2015. Mas, por isso mesmo, entendo que é profundamente relevante destacar a necessidade de que o tribunal observe os atributos que estão no Código de Processo Civil, e me refiro ao artigo 927 do CPC, quando se refere à necessidade, no parágrafo 4º, de observar a segurança jurídica, a proteção da confiança, a isonomia na edição das normas que serão produto desses incidentes. Ao lado também dos atributos que estão estabelecidos no artigo 926, de uniformizar a jurisprudência e, além disso, mantê-la íntegra, estável e coerente. E destaco, entre muitos predicados, claro, né, todos eles fundamentando a ideia de segurança jurídica, a estabilização das relações sociais, a previsibilidade da conduta, a proteção da confiança legítima, a isonomia do tratamento de todos frente à lei, a proibição de retroatividade da norma, a proteção ao ato jurídico perfeito, enfim, todos esses atributos que vão dar corpo e vão dar sustentação
exatamente essa compreensão do que seja a segurança jurídica. Mas vejam, tudo isso seria difícil se nós tivéssemos um sistema normativo estável. Mas nós vivemos no Brasil, um país em que a edição de normas é caracterizada por uma profusão, eu desculpe a expressão um pouco jurídica e até grotesca, mas faço questão de dizer, por uma verdadeira diarreia de normas jurídicas. Vejam o recente período da Covid-19. Todos nós acordávamos de madrugada para saber qual era a medida provisória do dia, que a cada dia surgiram medidas provisórias, que alteravam e alteraram substancialmente a vida nacional em todos os aspectos, notadamente os aspectos da legislação, da relação de trabalho, mais ainda do que a relação de emprego. Então, como falar em segurança jurídica se o país vive a cada dia com centenas, com milhares de normas? Vejam, só agora, no período da Covid-19, portanto, a partir de fevereiro de 2020, desculpem, até agora, já são quase 300 normas, se não me falha a memória, editadas nesse período, considerando leis, decretos, portarias, instruções normativas. Basta consultar o site lá do Planalto, no link Covid-19, e vão verificar isso. Então, como é que nós podemos falar em segurança jurídica, que representará a interpretação que o tribunal dará ao caso, se a cada dia nós temos uma lei nova, uma norma nova que irá ser, primeiro, interpretada por aquele a quem se dirige no sentido imediato, que é, no caso específico, o empregado e o empregador, que aplicarão de forma imediata esta norma. Depois, nós teremos o conflito que pode resultar da aplicação desta norma, levado ao primeiro grau. Imagine o Brasil continental como é a quantidade de decisões com sentidos diferentes para a mesma norma jurídica, para depois chegar ao regional, que vai tentar uniformizar, e veja, já não tem mais a regra, como disse anteriormente, que obrigava essa uniformização no Tribunal Regional do Trabalho, mas se ainda se mantiver com os incidentes que foram criados, estabelecerá no âmbito da sua interpretação, da sua jurisdição, aquilo que representa o entendimento final sobre aquela norma jurídica. O Estado de São Paulo, nós temos 2 tribunais que dificultam ainda mais a compreensão da norma. Basta que nós sejamos uma empresa submetida à jurisdição do Tribunal da Segunda Região e da 15ª Região, nós temos situações em que 2 tribunais poderão dar a mesma norma, sentidos diferentes, aplicáveis no âmbito da mesma empresa, e, portanto, criando dificuldades maiores ainda. Isso sem se falar em empresa de âmbito nacional, que nós temos a possibilidade de 24 tribunais definirem teses diferentes sobre essas normas. Então, por isso que eu disse que é um desejo, é um mito e é um dogma. Que é dogma porque todo mundo fala. Não, nós queremos ter segurança jurídica. Mas, na prática, a segurança jurídica pressupõe diversidade de interpretações, para que se chegue depois à uniformização. Então, primeiro nós temos as diferentes interpretações, para se construir delas os consensos, e chegar, então, à tarefa final que o TST teria, de definir a interpretação final daquela norma, primeiro pelas turmas e depois, aí sim, pela STI1, que é o órgão encarregado de definir as teses finais para cada norma que chegou à sua aplicação. Portanto, não é uma tarefa simples. Não é, ao contrário, é extremamente complexa e árdua, e nos impõe a cada dia novos desafios de tentar construir consensos a partir daquilo que é a diversidade de criação de interpretações diferentes para a mesma norma jurídica. Num país extremamente amplo como é o nosso, continental como é o nosso, que tem relações de trabalho das mais variadas e que é natural que haja a diversidade de posicionamentos sobre a mesma norma jurídica. Portanto, quando eu quis começar, e aí me caminhando já para o final, para não passar do tempo que foi definido, que foi previsto, quando eu quis dizer que é um mito, é um dogma e é um desejo, eu concluo exatamente dizendo isso, que todos nós queremos a segurança jurídica, mas todos nós queremos a segurança jurídica como algo que eu diria um remédio que serviria para todos os males, uma fórmula mágica que curasse todas as dores jurídicas, vamos falar assim. Mas, na verdade, isso é um processo continuado de construção, que passa primeiro pela tarefa do juiz de primeiro grau, definir a interpretação no âmbito da sua jurisdição, para depois chegar ao regional, que definir no âmbito da sua jurisdição, e depois chegar ao TST âmbito nacional. Portanto,
até lá, muito ainda haverá que ser construído. E, como exemplo, eu estabeleço, apenas para deixá-los como reflexão final, a ideia da Covid-19, por exemplo, mas tem trabalho. Só isso, como direção ocupacional, só isso vai gerar um sem número de casos que gerarão situações as mais diferentes, até chegar, então, à palavra final, que caberá ao TST, em matéria, evidentemente, infraconstitucional. Portanto, senhores e senhoras, eu reafirmo o que disse. Para mim, segurança jurídica é um desejo, é um mito, e, ao mesmo tempo, também é um dogma, porque é muito fácil de ser descrito do ponto de vista teórico, mas muito difícil de ser alcançado do ponto de vista prático, porque, na verdade, todos nós somos construtores cotidianos daquilo que desejamos que seja a segurança jurídica. Agradeço à USP, mais uma vez, pelo convite. Para mim foi uma honra participar desse grupo de debates, para dizer que estou à disposição. Não hoje, professor Edson, que infelizmente tem um compromisso inadiável às 19h30, até falei que às 9h40, mas às 9h30. Mas me comprometo, professor Jair, quando Vossa Excelência me convidar, estou à disposição. Acho que o grupo de debate tem essa característica da informalidade, do aspecto plural, diversificado, e o nosso objetivo é contribuir, não para certezas, mas para deixá-los com mais dúvidas, porque da dúvida que segue e que surge o conhecimento. Foi um prazer estarmos juntos por este meio. Aliás, quando pudermos estar juntos presencialmente, tem o maior prazer em Ribeirão Preto, não só pelo Pinguim, mas sobretudo para rever os amigos que deixo ter naquela cidade e certamente fazer vários outros, porque é isso que faz a nossa vida bela. Um grande abraço e estou à disposição quando for novamente convidado. Ah, sim, e será um prazer. Doutor, foi um prazer ouvi-lo, realmente foi muito esclarecedor. Eu acho que trouxe luzes para todos nós que estamos aprendendo realmente, e uma visão do TST. Eu acho que essa questão de complexidade, né? Acho que realmente é muito importante. O nosso reitor, uma vez, falou uma coisa importante: universidade é diversidade, né? Porque a unanimidade, na verdade, nem sempre evolui, né? Então, universidade é diversidade. É na diversidade que se cresce, diversidade de pensamentos, de ideias e de pesquisas. Então, realmente, o senhor tem total razão nessa evolução, né, de colocar as questões para uma evolução para o melhor. Excelente, adorei, agradeço, reforço o convite. Vamos marcar, sim, uma oportunidade para recebê-lo aqui em Ribeirão Preto, né, e fazer um evento aqui maior, mais vagar e com mais tempo. Muito obrigado, doutor. Agradeço. Ellison, Hudson. Prazer é meu, e depois também, claro, mesmo nesse período por videoconferência, vamos ajustar um outro dia. Eu, infelizmente, tenho esse compromisso agora, mas retornaria com o maior prazer. Pode marcar, professor Edson, já tem o alvará outorgado, nós passamos a até continuar esse debate, roda de perguntas, porque eu acho importante que nós possamos debater com os nossos colegas que estão participando do grupo de pesquisa. Perfeito, agradeço mesmo. Ellison? Ministro Cláudio, obrigado aí novamente por aceitar nosso convite, e pode ficar à vontade para se retirar, e pode ficar tranquilo também que nós vamos te chamar novamente. Vamos sim, com certeza. Peço licença, então, para me ausentar. Um abraço a todos e peço desculpas por não permanecer mais para o debate, que é geralmente a parte mais gostosa, mas depois eu vou deixar certamente o professor Hudson, o professor Edson, liderados pelo professor Jair, deixarão mais ainda saborosa essa noite de hoje. Um grande abraço, prazer, obrigado. E peço licença, então. Um abraço. Muito obrigado. Pessoal, foi excelente, a contribuição foi ótima. Eu e Sandra estamos produzindo material sobre esse assunto, né, que tangencia esse assunto. Eu acho que agora nós temos que dar uma revisada em alguns pontos de vista, né, e colher algumas contribuições importantes dos três mestres aí do Hudson, do capítulo 4 do livro do Hudson, principalmente, das falas do professor Ellison e da aula do ministro Brandão. Acho que foi uma excelente aula, né? Todos nós ficamos muito contentes. 19h30, eu gostaria de, não sei se não apareceu aqui questões, perguntas, né? Então, encaminhar para o final, deixar a palavra aberta ao Hudson para as suas considerações,
e também depois ao Ellison, as suas considerações, e nós fechamos. Pode ser? Adson? Opa, professor Jair, mais uma vez eu agradeço, e numa coincidência, apesar nem eu, nem o Ellison, nem o ministro termos programado o teor das nossas exposições, elas dialogaram entre si, né? Eu acho que foi extremamente importante, foi muito positivo, foi construtivo para o grupo, e para mim também, ouvir o Ellison, ouvir o ministro, e eu agradeço a oportunidade, e expresso que a qualquer momento em que haja necessidade, haja o interesse, eu estou extremamente à disposição para que a gente possa voltar a discutir esse tema. Obrigado, viu? Ellison, obrigado. Perfeito. Sandra, a todos que puderam assistir, nos prestigiaram. Agradeço. Doutor Ellison? Agradeço novamente aí o convite do professor Jair. É sempre um grande prazer poder discutir aqui no grupo. Já há algum tempo que a gente, antes presencialmente, né, agora virtualmente, mas vamos voltar ao presencial. E também falar com o Hadson, trocar ideias a respeito da sistemática mesmo do judiciário como um todo. Ele, como um grande estudioso do tema, traz muitas informações para a gente, até para que eu possa estudar um pouco mais a respeito dessa temática e evoluir aí na minha pesquisa. Então, eu queria agradecer imensamente também ao Hadson, uma oportunidade ímpar, a gente poder discutir, e pode ficar tranquilo que eu também vou discutir novamente essa temática contigo, vou buscar beber da fonte aí para poder escrever meu trabalho. E obrigado a todos aí pela paciência de poder ouvir a gente. Perfeito. Eu agradeço os dois colegas e irmãos que sempre colaboram comigo, e também ao Hadson e a sua equipe de Tumiara, né? A doutora Natália, a Eugênia, a doutora Fernanda, a Yuri Jade, também um curso lá de Porto Alegre, bacana, gostei de conhecê-la, e que vocês mantenham contato com a nossa equipe, que, como o Brandão falou, teremos que fazer mais. Esse aqui já, eu acho que é o 15º evento que fizemos na pandemia. Tivemos 2 semana passada com o ministro Agro Belmonte, né? Tivemos outros encontros também na semana passada, que o Ellison nos trouxe aqui, o ministro Luiz Felipe, que esteve com a gente também na semana passada. Então, eventos importantes como esse, acho que são importantes para que a gente possa contribuir também para a discussão. E como o ministro falou, né, poderá voltar outras vezes. Então, vamos marcar outros momentos, né? Quem tiver interesse, procure informações sobre o nosso grupo de estudos no site, e depois esse material vai ficar na página da faculdade, na página do YouTube da faculdade, tá bom? Boa noite a todos, agradeço.